Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Uma live muito especial e muito esperada pelos nossos clientes, afinal de contas nós estamos falando em novidades, sempre a HTM trazendo novidades. E hoje a nossa live tem um tema muito especial, que é sobre o novo Ultra Focus. E claro que nós não poderíamos deixar de ter uma convidada especial aqui, que esteve nesse processo todo de desenvolvimento do produto, que é a doutora Larissa Dinani. Ela que é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia dermatofuncional e pesquisadora aqui no departamento de consultoria científica da HTM. Larissa, seja muito bem-vinda. Obrigada novamente pelo convite. Então, como a Aline falou, eu participei ativamente, desse projeto e é sempre um prazer falar pela HTM, Então, a nossa live de hoje é sobre o novo Ultra Focus, que é esse lançamento bem aguardado. Então, até acredito que a gente estava até conversando, que não é só porque esse equipamento já está em linha, que a gente não tem que melhorar. Então, é isso que de fato que a gente sempre busca, mesmo ele já sendo bem aceito hoje no nosso mercado, o nosso público, acho sim que a gente sempre tem que melhorar e oferecer o melhor para os nossos clientes. Com certeza, até porque constantemente a gente recebe os resultados dos nossos clientes, todos muito satisfeitos com o equipamento, tratando-se aí de uma tecnologia considerada avançada. E com um equipamento bem utilizado, um custo-benefício alto, essa parte do corporal, que ele faz um lifting, a gente fala um lifting sem corte, então é um equipamento muito versátil e eu tenho certeza que as novidades vocês vão gostar. Vamos começar a falar um pouquinho, Aline? Então, aqui, hoje na nossa live, a gente tem, assim, tudo preparadinho, inclusive um roteiro para a gente não esquecer nenhum detalhe do equipamento. Então, Lari, conta pra gente um pouquinho quais são as novidades desse equipamento. Claro que é importante a gente ambientar também o profissional, o revendedor que está nos assistindo, porque tem muita gente que às vezes é novo na estética, quer conhecer um pouquinho o que era já o Ultra Focus. E o que tem de novo, Perfeito. Então, eu acho até interessante a gente começar falando do antigo, que na verdade não é antigo, Na verdade é uma nova versão do Ultra Focus, Então, falar um pouquinho do que tinha no anterior para a gente conseguir diferenciar o que tem nesse novo. Então, no Ultra Focus anterior, a esse novo, ele possui a tecnologia Hypeful, Então, a tecnologia focalizada. E nesse equipamento a gente trouxe essa mesma tecnologia. Então ele ainda tem o aplicador corporal, ele ainda tem o aplicador facial, ambos são côncavos, então a gente consegue ter a deposição de energia. Só que essa técnica de aplicação, tanto corporal quanto facial, ela é feita de modo parado, Então estacionário. Então a gente realiza a mensuração da camada adiposa, por exemplo, no corporal, vê o grau de envelhecimento, por exemplo, no facial, vê certinho as ponteiras, as indicações das ponteiras, que depois a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês. Mas a aplicação ela é feita parada. Então, a gente realiza os pontos de demarcação e aí a gente tem a deposição de energia ponto por ponto. Então, essa energia ela é transmitida através, num formato de um cone, onde eu tenho uma lesão nesse tecido, sem nenhum dano ao tecido adjacente. A gente tem uma alta temperatura, para a gente ter essa lesão, que ela é muito considerável. Só que assim, é parado, Então a gente precisa depositar ponto por ponto, tanto na parte corporal, tanto na parte facial. E aí, pensando nessa técnica de aplicação parada, foi que a gente tentou desenvolver algo que fosse até um pouco mais dinâmico, que eu acho que as meninas vão gostar bastante na hora da técnica de aplicação. Então, temos agora no corporal a ondas de choque piezoelétrica, que é uma nova vertente, que está sendo estudada, que aparece bastante em literatura. Então, a gente tem alguns sistemas geradores de ondas de choque, só que a nossa, ela tem a característica de ser piezoelétrica. Então, eu tenho um aplicador côncavo, onde eu tenho a energia sendo emitida até esse ponto focalizado. E eu também tenho lesão, mas a grande diferença, essa grande sacada de um para o outro é que o ondas de choque eu consigo trabalhar em movimento. Então, eu gosto de trabalhar num movimento linear para você basicamente saber aonde você está aplicando. Então, seria como se fosse um acúmulo de disparos na área.
certo? Acho que até na parte prática a gente vai conseguir falar um pouquinho mais sobre essa tecnologia, mas o grande diferencial da parte corporal é que a gente agora vai conseguir trabalhar em movimento e não somente parado. Isso, o pessoal costuma comentar bastante com a gente, né? De que é um tipo de equipamento com aplicação bastante artesanal. Sim. Porque o profissional, ele precisa dominar essa técnica, saber exatamente a cada quantos centímetros faria novamente a entrega de energia, a movimentação do aplicador. Então, a gente costuma falar que os profissionais, eles precisam realmente ser bem treinados para executar essa técnica. E a varredura vem também para ajudar esse processo. Para deixar mais dinâmico, mais fácil, porque esses pontos que a gente faz essas demarcações é para, de fato, você não errar esse ponto focal. Até acontece que se você sobrepor pontos, corre o risco de um efeito não esperado, de uma intercorrência. Então, esse modo dinâmico, através da área, que ela vai de 100 a 200 centímetros quadrados, que a gente resolveu limitar essa área. Por quê? Porque continua sendo um equipamento para gordura localizada e não para gorduras regionalizadas, que para isso a gente tem outros equipamentos da linha que atendem perfeitamente, né? Então, o Ultrafocus, ele permanece e ainda continua sendo um equipamento para gordura localizada. Então, aquela região de difícil mobilização, que de fato é aquilo que você já fez de tudo e de fato não consegue tirar, o Ultrafocus é aquela cerejinha do bolo para você conseguir, de fato, tirar essa partezinha desejada da gordura. Perfeito. Então, essa limitação de 100 a 200 centímetros quadrados é para continuar e manter a ideia de um equipamento para gorduras localizadas. Tá, então, para a gente resumir no que se diz respeito à tecnologia, a gente continua tendo ultrassom microfocado, com novidades que a gente depois pontua, continua com ultrassom focalizado para o atendimento corporal e ondas de choque. E ondas de choque piezoelétrica, que é feito a partir desse aplicador. Tá? Então, não é preciso um outro aplicador, porque às vezes quando as pessoas pensam em ondas de choque, talvez venha aquela pneumática na cabeça, né? Que talvez ela tenha um barulho alto, mas a gente tem várias vertentes de ondas de choque, de geradores de ondas de choque. Então, o nosso apresenta essa característica piezoelétrica. E uma coisa também interessante para expor para vocês é que, para ser considerado ondas de choque, a gente tem umas variáveis que são essenciais, que caracterizam a ondas de choque, que é a frequência e é o DUT. Então, frequência nada mais é a quantidade de vezes que você faz uma determinada coisa em um período de tempo, tá? Então, assim, até um exemplo prático, a quantidade de vezes que você vai na academia em uma semana. Então, essa é a sua frequência. No nosso caso, é a quantidade de vezes que acontece esse ciclo dentro de um segundo. Então, essa é a nossa frequência, que vai de 1 a 20 Hz no nosso equipamento. Então, uma informação importante, diferente do ultrassom convencional, que é alta frequência, altíssima, né? 1, 3, 5 MHz, 40 kHz. A gente está falando em baixa frequência. Entrega de energia mecânica em baixa frequência. Isso, e aí gera também toda essa lesão. Às vezes o pessoal pode perguntar, mas a lesão ela é parecida? Ela tem a mesma indicação, tá? Para gordura localizada, mas a diferença vai ser essa forma de entrega no tecido. Então, a gente tem dessas duas variáveis que caracteriza ser a ondas de choque, a gente consegue diferenciar essas técnicas no mesmo aplicador. E, na verdade, o DUT, que também é uma variável importante para ondas de choque, ele é a porcentagem do meu tempo on dentro de um pulso. E aí ele pode variar de 50%, de 65% e de 80%, tá? Então, quando vocês olharem, quando a gente for mostrar na parte prática, essas duas variáveis que diferencia a ondas de choque para a ultrassom focalizado. Então, a Lari já falou aqui, fiquem aí, aguardem que a gente vai ter uma demonstração prática. Facial, corporal, então é importante vocês estarem aí, acompanharem todo esse entendimento do desenvolvimento do produto, o porquê de cada parâmetro, para depois, claro, tudo isso ser fundamentado ali na parte prática. Então, se a gente for pensar nas principais indicações, primeiro falando do corporal. Do corporal, né? Isso. Vamos pensar na parte de gordura localizada e celulite. Eu gosto de sempre falar primeiro gordura localizada. Por quê? No caso da celulite, ela entra como um coadjuvante, né? Então, a partir do momento que a gente tem a perda dessa camada adiposa,
consequentemente a gente tem uma melhora nesse abaulamento do tecido. Então, por exemplo, eu não gosto de falar, é só para celulite. Porque daí o pessoal pode pensar, tem uma celulite aqui na perna, vou pegar e dar um disparo. Não é bem assim. Então, a gente sabe até pelo mecanismo da gordura, que quando a gente tem menos células de gordura na região que ela habita, a gente consegue diminuir a atração desses septos fibrosos e a gente auxilia nesse abaulamento. Então, a celulite, ela vem de mãozinha dada junto com a gordura localizada. Ótimo, ótimo. Então, e grande parte dos nossos pacientes vem justamente com várias alterações associadas, né? Uma série de disfunções estéticas Mas associadas. eu acho que até a gordura localizada é disparado, Ah, né? é. As meninas Ainda adoram. Ainda é. E assim, é interessante também para o público masculino, tá? Claro. Porque geralmente os meninos estão sempre em academias e aquela partezinha, que é aquela pochetinha, tanto feminina quanto masculina, é um pouco difícil de perder, né? Mais resistente. É o mais resistente. Acho que quando a gente pensa em diminuição dessa circunferência, a parte dessa pochete é o que mais demora para sair. Então, assim, a cereja do bolo para vocês é Ultrafocus. Ótimo. Para o atendimento, então, facial, o microfocado. Tá, legal. Na parte facial também, como a gente já conversou, temos ainda a parte estacionária, que é feita as marcações pontinho por pontinho. A deposição também é feita com o aplicador parado, ponto por ponto, por mais que ele seja um pouco mais rápido que o corporal. E a distância dos pontos ser um pouquinho menor, porque o do corporal a distância de um ponto para o outro é 1 centímetro. No caso do facial é meio centímetro. Mas mesmo assim eu preciso ficar com o aplicador parado para estar depositando todos os pontos. Trouxemos também uma nova vertente, né, para ser utilizada, que é o dinâmico. Que agora a gente tem o estacionário e temos o dinâmico. Então é feita toda uma marcação na parte facial, que a gente também vai mostrar para vocês agora na parte prática, que ela é um pouquinho diferente dos pontinhos. As áreas, entre aspas, permanecem as mesmas, porque a gente tem regiões proibidas, né, devido a pontos motores, que é importante a gente falar isso, que não pode ser aplicado. Então, assim, as áreas, elas são parecidas, mas a parte de marcação, ela é um pouco diferente. Então, agora vai vir uma nova guia. Então, tem aqueles guias de pontinhos e também temos agora uma nova guia que ela é retangular, para realizar a marcação do dinâmico. Para facilitar ainda mais para você profissional que, né, vai iniciar o tratamento com o equipamento. Então, você poder escolher e ter aí à mão facilmente um gabarito, né? Sim, com certeza. E pensando também na técnica de aplicação e na praticidade dentro de clínica, a parte dinâmica, ela é, querendo ou não, é um pouco mais rápida, né? Então, também na parte facial a gente vai ter o acúmulo desses disparos, com tempo e número de disparos definidos por área, onde agora temos também o novo layout, né, da máquina, que vocês também vão conhecer, que foi projetada uma boneca, onde nessa boneca vocês vão conseguir estar tocando nela, e aí a partir dessas áreas que são tocadas, a máquina automaticamente consegue ter uma memória disso, e aí ela vai aplicando conforme a gente vai direcionando. Então, na tela de resumo também, às vezes, por exemplo, eu esqueci aonde eu faço. Na tela de resumo vai estar piscando para vocês a área região que vai estar, né, a região de tratamento. Então, a usabilidade desse equipamento é ótima. A gente tentou deixar, sim, é um dos nossos maiores diferenciais. Ótimo. Tentamos deixar ela cada vez mais intuitiva, mais prática, minimizando as chances de erro. Então, eu acho que vai ser bem aceita pelo público, né? E esperamos que seja. Com certeza. Todo mundo que já experimentou está alucinado. E as indicações para o facial, então, permanecem? Permanecem as mesmas, tá? A parte de flacidez tissular e de rejuvenescimento. Então, elas permanecem. O pessoal pergunta bastante sobre o uso da ponteira facial no corporal, né? Chega bastante essa pergunta aqui pra gente. Não é indicado em regiões grandes, tá? Mas em regiões pequenas, como por exemplo, em volta do umbigo, a região acima de joelho, que a gente tem uma flacidez pequena,
É interessante se, caso quiser usar, Sim. tem essa indicação. Mas não que seja, por exemplo, uma flacidez acentuada, eu vou estar utilizando a parte, o aplicador facial no corporal. Tem outras tecnologias que abrangem uma área maior, Isso, a própria radiofrequência, que né? daí seria padrão ouro. Então, temos outros equipamentos da linha que conseguem atender perfeitamente. Atendem bem. Aproveitando que a gente está falando em indicações, eu acho que uma das curiosidades é para saber acerca das ponteiras. Então, legal. a gente até deixou aqui separadinho, eu vou te dando e você Tá vai bom. explicando um pouquinho, começando pelos corporais. Tá, legal. A gente deixou já preparadinho ali, né, Isso. Lari? Um aplicador. Um aplicador, então vai estar faltando, Vai né? estar faltando ponteira. mas começando aqui, ó. Tá, eu vamos tenho essa. Conta um pouquinho dessa ponteira, conta pro pessoal Tá. qual é o tamanho dela e para que ela é indicada. Certo, na verdade essa ponteira é de 10 milímetros, temos 4 ponteiras que a gente vai mostrando uma por uma, Um tá? diferencial, porque Que é um diferencial, antes... exatamente. Antes a gente tinha de 10, 15 e 20. E hoje acrescentamos na linha das ponteiras a de 30. Então essa ponteira nada mais é que ela é escolhida a partir da mensuração da camada adiposa. Ou seja, eu vou escolher a área, tá, de tratamento, vamos pensar que essa parte de pochetinha, né, de barriguinha que é o campeão de aplicação. Então eu vejo no meu adipômetro o quanto eu tenho de prega adiposa e a partir disso eu vou escolher. Então uma coisa interessante que a gente precisa falar é que de acordo com o que deu no adipômetro, eu vou estar tendo a direção da ponteira. Então, por exemplo, deu 2 lá no meu adipômetro, eu vou utilizar a ponteira de 20 milímetros, né? Que fazendo a conversão, 2 centímetros. E não vou só fazer a ponteira de 20, eu vou ter que fazer como se fosse uma varredura dessa região. Então, eu vou utilizar a de 20, a de 15 e a de 10 na mesma sessão. Sempre da mais profunda para mais superficial. Agora, na minha outra cliente, ela tem só um pouquinho, deu 15. Eu vou utilizar a de 15 e a de 10, tá? Então, assim, não é todo mundo eu vou usar as 4 ponteiras. Não. Perdão, as 4 ponteiras. Não é isso, tá? Então, é de acordo com a mensuração dessa camada adiposa. E isso também a gente vai falar bastante também na parte facial, que é de acordo com o grau do envelhecimento. Tá. Mas não tem erro, tá? A grande sacada, que é o que de fato a gente fala aqui para as meninas, é sempre fazer essa troca das ponteiras. Porque uma ponteira só eu vou estar lesando, por exemplo, lá embaixo, tá? E aí eu posso não visualizar o resultado que eu espero, porque eu vou estar pegando lá embaixo e essa parte de cima da lesão não vou ter nada, tá? Então é interessante vocês aprenderem a utilizar as ponteiras, fazer esse jogo, né, das ponteiras para a gente ter um resultado legal, esperado Mais e que de rápido. fato a gente consiga oferecer o melhor para o cliente. Perfeito. Então essa é a de 10. 1 milímetro. Desculpa, 1 centímetro. 1 centímetro. A de 1,5 tá lá. Aí agora nós temos a de 20 também. A de com o 20 mesmo também. princípio. Que é a mesma coisa, é a mesma ideia. Então, mensuração da camada adiposa com adipômetro, deu um X, vocês vão ver aqui na caixinha de vocês qual ponteira vocês iniciam e a partir do momento que você inicia, vocês vão fazendo essa troca da mais profunda para mais superficial. E aqui, por fim, Essa daqui é a ponteira de 30, que na verdade essa é a nova que a gente resolveu incluir. Então conseguimos uma camada de pós um pouquinho maior do que era do Ultrafocus anterior. Aí vocês me perguntam, eu posso utilizar essa no outro? Infelizmente não, por causa do software, por causa também da rosca, não está programado o tamanho do aplicador, que a gente tem uma coisinha também que precisa falar sobre o aplicador que tem de novo para vocês. Então, infelizmente, essa não encaixa no outro, tá? Ótimo. Para deixar claro para as meninas, porque às vezes sempre chega questionamento. Isso, aí já é importante. E o que é bem legal é que a gente percebe realmente uma diferença de tamanho. Porque é justamente isso, né? O que acontece é que isso encaixado no aplicador, aí a gente tem uma proximidade maior desse ponto focal. Quanto menor, aí mais profundo se encontra. Então, tá ótimo aqui as ponteiras corporais. E a partindo agora das ponteiras faciais. Que é o nosso potinho de ouro, né? Essas são. Então, uma também tá ali já preparadinha no aplicador. Sim. Mas aqui nós temos as Deixa eu faciais. dar uma olhadinha, tá? Então, temos aqui, no aplicador a gente tem as de 1,5
que você atinge o tecido mais superficialmente. Então, ele é indicado para cicatrizes de acne e para um rejuvenescimento, tá? Para rugas mais superficiais. Temos essa daqui, ó, que é de 3 milímetros, que ela é um pouquinho mais profunda, que ela é indicada para rugas mais profundas e um rejuvenescimento tissular. E esse daqui que eu sempre falo, que eu falei no início, que é o nosso potinho de ouro, que é a de 4,5. Então, essa ponteira é a ponteira mais profunda e ela tem a capacidade de atingir o nosso SMAS. E o que é SMAS? É o nosso sistema músculo-aponeurótico superficial. Então, essa estrutura ela é responsável para dar sustentação da nossa pele. Então, quando procuram, né, médicos para realizar essa parte de lifting, ele faz a abertura aqui e é no SMAS que ele vai mexer, tá? Para dar essa sustentação de pele. Então, temos essa ponteira de 4,5 que eu consigo lesar esse SMAS e ter um rejuvenescimento, um lifting bem aparente. Ótimo, ótimo. Então, derme superficial, derme profunda e SMAS. E também parte desse princípio que se a gente tem um paciente com envelhecimento significativo, aquela bochechinha de bulldog, Sim, né? Essa queda, essa pitose de SMAS, exatamente. Posso trabalhar 4,5, 3 e 1,5. Isso, exatamente. É a mesma ideia, tá? Então, a partir da avaliação e da ponteira escolhida, vocês vão estar utilizando a ponteira de início e a partir da ponteira de início vocês vão subindo. É a mesma coisa da mais profunda para mais superficial. Okay. Eu não tenho queda de SMAS, mas eu quero dar uma rejuvenescida. Vocês podem estar trabalhando com a de 3 e com a de 1,5. Na verdade, a de 4,5, de fato, é para aquela pitose, né? Até que você deu o exemplo da carinha de bulldog. Então, é clássico ver essa queda de SMAS em clientes que chegam, né, no consultório. Então, temos 3 ponteiras para estar utilizando aí para ter o rejuvenescimento bem legal. Ótimo. E não se preocupem, a quantidade da profundidade está escrita na ponteira. Isso. Tá bom? Acho que aqui não dá pra ver, né? Mas próximo. Quando focar bonitinho, eu consigo mostrar pra vocês que tem essa partezinha cinza na ponteira, tem os relevos para vocês conseguirem o direcionamento na parte da aplicação com os pontinhos, né? Prática, que a gente também vai falar um pouquinho disso na parte prática. Só que nessa partezinha cinza tem o número certinho da ponteira. A direção dela. Isso, então caixinha já vem no equipamento, tudo bonitinho ali para você armazenar suas ponteiras. Sim. E levar para onde quiser, né? Um equipamento que dá para transportar tranquilamente. E é um equipamento completo também, né, Aline? Sim. Se a gente para pra único pensar, no mercado. É o único, né? Ele tem mercado a parte nacional. facial, ele tem a parte corporal, ele tem diferentes ponteiras corporais, diferentes ponteiras faciais. Sim. Não é um equipamento que tem opcionais, né? Então, Sim, tudo que a máquina oferece já vai para vocês, tudo, né? Isso é muito então, bom. Você comprou o equipamento, ele já tá com tudo, você consegue utilizar tanto facial quanto corporal. Então, não precisa se preocupar, será que eu compro só um, só outro? Mas tudo ali, está tudo ali. Tudo ali, tudo prontinho. Tudo prontinho. E aí, todo mundo quer saber sobre os diferenciais. Vários pontos a gente já trouxe. Sim, né? Mas essa parte pensar da tecnologia. Você falou da tela, algumas coisas mudaram. Sim. Uma coisa interessante também, que é legal, que tem o sensor de acoplamento. A gente não vai conseguir mostrar agora, porque o aplicador ele já está feito para a gente conseguir mostrar para vocês. Mas depois que eu tirar o gel do aplicador, eu vou mostrar para vocês. Tanto no facial quanto no corporal, a gente tem um furinho bem no aplicador. E na verdade é um sensor de acoplamento isso. Então esse sensor ele minimiza a chance de erro e de disparos acidentais. Porque é um problema. Se a gente desloca o aplicador inadequadamente, no momento errôneo, pode acontecer desse ponto que era para estar lá embaixo, superficializar e queimar a pele do paciente. queimar a pele do paciente. Então, assim, ó, esse sensor, ele é novo, tá? Então, a partir do momento que você coloca esse aplicador na pele, o aplicador automaticamente faz um cálculo de luminosidade e de distância para ele conseguir ter esse direcionamento. Então, quando você tira o aplicador, a máquina automaticamente para. Perfeito. Então, a gente não tem esses disparos acidentais. Ótimo. E a gente consegue evitar intercorrência, tá?
É interessante a gente falar essa parte de luminosidade, porque isso é feito também, é calculado pelo aplicador. Sim. Então, dependendo da região que você tá, se aqui for mais escuro, por exemplo, que aqui, dependendo da luz, isso pode variar. Então, por exemplo, se você vier para cá ou para cá, ele pode não reconhecer, porque ele faz esse cálculo também de luminosidade, tá? Então, a região que você de fato aplicou e você encostou na pele é a região que você vai trabalhar. Na próxima região, ele faz um outro cálculo. E isso vai depender se a luz está para cá, se a luz está para cá, se não tem luz. Então, é feito todo esse cálculo internamente para quando você tirar o aplicador, ele reconhecer, opa, saiu da pele. Ótimo, ótimo. Sistema de segurança, né? Então, super legal. Pensando em qualquer erro operacional aí. Sim, então, além do aplicador, uma das coisas que o pessoal questiona muito, Lari, como que eu faço para saber se está passando onda mecânica ou não? Legal. Porque totalmente diferente da questão de ter uma balança ultrassônica, saber se está emitindo realmente a quantidade adequada de energia. Não é isso que a gente está falando. Estamos falando de se está passando onda mecânica ou não. Ponto. Perfeito. Como que faz isso? O equipamento trouxe algo para a gente conseguir? Trouxemos algo diferente também, tá? Então, no ultrafocus anterior, esse teste, isso chama teste de cavitação. Então, esse teste de cavitação, ele era feito a qualquer momento, tá? Então, por ele não ter esse sensor de acoplamento, você poderia muito bem virar o seu aplicador, colocar um meio líquido, uma água, por exemplo, e dar o start em qualquer protocolo da máquina. Você ia ver que no corporal ele ia agitar essa água e no facial ele ia pular. Tá? Que é bem interessante, o pessoal gosta bastante de ver esse teste. Então, com o sensor de acoplamento, isso não é mais possível. Porque quando a gente tira da pele, eu não consigo mais ligar o equipamento. Então, na parte inicial do equipamento, a gente tem uma roldaninha aqui na parte inferior esquerda. Tá? Quando você clica aqui nessa roldana, tem uma aba exclusiva de teste de cavitação. Então, aí a gente consegue virar o aplicador, colocar o meio líquido, né, a água, e aí dar o start na máquina, que ela automaticamente vai liberar essa energia e eu vou conseguir visualizar se ele de fato está cavitando ou não. Ou não, perfeito. Um teste muito bacana aí. Quem transporta o equipamento, né, claro que o cuidado ele é de extrema importância, mas é interessante antes de cada aplicação fazer um testezinho. Aline, uma outra coisa legal que eu vou mostrar para as meninas é achar esse ponto focal no teste de cavitação, que é uma coisa diferente. Porque quando a gente vê no corporal a agitação dessa água, às vezes chega um questionamento, nossa, mas não é focalizado? Então ele não tem que fazer alguma coisa pontual? E aí quando a gente vê na água, a água está mexendo. Então eu vou mostrar para vocês uma técnica que é até interessante, legal, de como vocês acham o ponto focal. Tá, perfeito, ótimo. Então fica aí aguardando que já vem isso. Bom, display do equipamento, ele vem com novas funções, informações a mais. Você já trouxe essa questão da boneca, mostrando os pontos. Já até falei um pouquinho antes mas do show. tempo. Não, tá perfeito. Mas o equipamento, ele, como a gente já comentou também, a usabilidade... Sim, ele tá muito prático, trabalhado. Bem trabalhado. Toda essa parte de telas de idas e vindas, elas estão bem amarradinhas, tá? Para exatamente, novamente falando, minimizar essa chance de erro. Então, temos uma tela de resumo para vocês, mostrando tudo que foi selecionado anteriormente. Então, assim, não tem como errar. Com certeza. Né? Tem, como eu falei, a boneca que vai mostrar para vocês aonde está aplicando, ela vai estar piscando. A parte de escolha, antes na parte facial, você precisaria fazer um cálculo dessa região. Isso, e aí, como não é bem delimitado, não é um quadrado que a gente consegue fazer altura vezes largura bem definido, às vezes era um questionamento, nossa, mas como que eu faço esse cálculo? Então, agora na máquina, tanto a parte estacionária quanto a parte dinâmica, esse cálculo já está pronto. Então, automaticamente, quando você clica nessa região de tratamento, ele já faz todo o cálculo para você do tempo dessa região e da quantidade de disparos, sendo estacionário ou dinâmico. Então, não tem erro. É marcar certinho, selecionar no equipamento, ele já te dá tempo de aplicação, ajuste da intensidade, o terapeuta que vai fazer de acordo com cada paciente. E aí fecha o tratamento, minimizando então os erros e aumentando com certeza os resultados. Com certeza. Né?
Vamos ver, tem mais algum? Eu acho que é importante a gente reforçar Sim. que agora não vem com o carrinho também. Ah, legal. Né? Então o equipamento ele tá com valor. né? Mas ele vem o suporte dos 2 aplicadores, então o profissional fica tranquilo nesse sentido. Sim. Vamos ver, tem algo mais? Eu acho que é isso, viu? Então, na verdade, até resumindo, são 2 novas modalidades, ondas de choque e o facial dinâmico. Temos uma ponteira a mais no corporal. Isso. Temos toda a parte de layout diferente. Totalmente. Temos esse sensor de acoplamento. Isso. Temos uma tela exclusiva de teste de cavitação. E o info tá muito legal, gente. Temos o info também agora. Ele já tem um info resumido no equipamento. Isso. E depois um QR Code, onde você Perfeito. direciona a câmera do seu celular e tem acesso a informações bem precisas e importantes para o seu atendimento, Mais tá? completas, né? Então, Isso. para deixar mais didático para vocês, colocamos informações necessárias para aquele uso do dia a dia. Isso. Então, ela já está aqui direcionada nesse info. E o QR Code vai mandar vocês para algo mais explicativo, né? Algo mais amplo para estudo. Ok. E aguardem, porque por mais que a gente vá demonstrar aqui rapidinho, logo chega o vídeo de treinamento Isso. também. Então, tudo Tá bem isso vai fazer completo. cada vez mais sentido quando vocês tiverem acesso ao vídeo, passo a passo, tudo bonitinho. Bom, vamos para a prática então, Vamos. Lari? Então tá bom. Pessoal, a gente vai deixar um Vamos. videozinho rapidinho para vocês conhecerem, inclusive, o nosso aplicativo exclusivo HTM Match. Enquanto isso, a gente vai terminar de preparar o modelo e a gente retorna muito rapidinho para a prática, tá bom? Até mais. Até já já. Você sabe que a HTM não para de inovar, né? E para manter a essência da inovação, a HTM acaba de lançar um novo aplicativo, o HTM Match, que vai trazer toda a praticidade que você precisa, alinhada à proximidade HTM que você merece. Tudo isso na palma da sua mão. O HTM Match é totalmente intuitivo. Para utilizar, basta fazer o download na sua loja de aplicativos e criar sua conta através de um novo cadastro. Ou utilizando suas redes sociais. Você que escolhe. Nesse primeiro acesso, você vai precisar apenas de algumas informações básicas. Mas você pode completar seu cadastro no Ver Perfil. Lembre-se que é muito importante completar seu cadastro para que sua interação com a HTM seja cada vez maior. Mas como funciona o HTM Match? Na home do app, você tem acesso aos seus equipamentos cadastrados, a linha completa de equipamentos HTM e também as assistências e revendas autorizadas. Para cadastrar seus equipamentos é fácil. Para os equipamentos com a tecnologia de conectividade, basta cadastrá-lo via Bluetooth. E todas as informações serão preenchidas automaticamente. Também é possível cadastrar seus equipamentos manualmente, o que também é fácil. Tudo isso para melhorar a gestão da sua clínica e facilitar o seu dia a dia. Ao rolar a tela, você também terá acesso à linha completa de equipamentos da HTM, com as principais informações técnicas, materiais auxiliares e direcionamento para o nosso site. E para facilitar a busca pelo equipamento ideal, você vai poder pesquisar por equipamento, tecnologia ou tratamento, e a partir daí ter as informações necessárias. Está interessado em algum equipamento da HTM? Fácil! No HTM Match, você consegue encontrar a revenda mais próxima. Assim, você estará a um passo de adquirir seu equipamento HTM para potencializar seus resultados, ou então buscar uma assistência técnica do ladinho da sua casa. No HTM Match, você também será notificado de tudo o que acontece. E no menu lateral, você consegue acesso rápido às configurações do aplicativo, do seu perfil e da sua conta, além de ativar e desativar o Dark Mode para aumentar o conforto dos olhos. Você também consegue fazer o controle de locação dos seus equipamentos. É bem simples, basta acessar seu equipamento cadastrado, ir em compartilhamento e adicionar o e-mail de quem fará o aluguel, junto com a data de início e fim da locação. O profissional que alugar o equipamento irá receber um e-mail com as informações sobre a locação. E pronto! Fácil, né? E aí, gostou dessa novidade? Dê um match com a HTM e aproveite toda a praticidade que ele oferece.
Lari, então, aqui você já deixou previamente demarcado uma área para ondas de choque. Ondas de choque aqui e aqui o ultrassom focalizado. Simulando a necessidade terapêutica de um paciente, por exemplo. Perfeito. Então, no preparo, antes até, você já teria feito o quê? Sim, já teria feito a mensuração, tá? Dessa camada de pós. Então, a gente teria localizado a região de tratamento. Vamos pensar aqui, né? Então, ela teria que estar em pé para realizar essa demarcação, mas eu faço uma prega, na verdade, ou assim, vou fazer mais aqui para vocês verem, e realizo a marcação, tá? Como que eu sei que eu cheguei no ponto ideal? Essa parte aqui, ó, ela tem que estar alinhada com essa. Aí sim eu sei que de fato eu consegui uma mensuração correta. Porque se eu deixar ela assim solta, eu não vou ter essa pega correta, tá? Então sempre prestem atenção nessa parte aqui do alinhamento, da onde você tem que pressionar e da onde tem que chegar. Vamos dizer que ela tem aqui 2 centímetros de gordura. Então a ponteira de 3, né, de 30 milímetros eu já excluí. Então eu começo com a de 2, com a de 2, com a de 1,5. Perdão, eu começo com a de 20, com a de 15 e com a de 10, tá? Ótimo. Aqui já tá... Na verdade, já está preparado aqui o aplicador com a de 15. Mas é um exemplo, tá, gente? Então, a parte do aplicador, de montagem do aplicador permanece a mesma. Então, eu rosqueio a minha ponteira aqui no aplicador, tá? Então, a partir do momento que eu rosqueei, eu coloco o gel. Então, ó, ele tá bem bonitinho, sem bolinhas, que também é interessante para a gente não ter o desvio do ponto focal. Então, colocamos aqui a parte do gel e aqui o papel filme. Na parte do ultrassom aqui, focalizado corporal, percebam que a gente tem aqui, ó, 4 direcionamentos. E o que que é isso? É para você saber exatamente aonde que está esse ponto. Então, essa parte de cima tem que estar alinhada com a minha coluna. E essa parte lateral, ela tem que estar alinhada aqui com a minha linha. E assim sucessivamente até eu pegar ponto por ponto, ponto por ponto. Então, a aplicação ela é feita de maneira estacionária, tá? Então, parada. Cada pontinho desse é uma área de aplicação, de deposição de energia. E aí, a máquina já dá para vocês o tempo de aplicação e o número de disparos. No corporal, o tempo de aplicação permanece o mesmo. A gente tendo que avaliar a altura vezes largura e colocar na máquina. Que você fazendo essa mensuração, né, essa medição, a máquina vai fazer o cálculo automático para vocês de tempo, tá? E de número de disparos. Então, esse daqui é a parte do ultrassom focalizado. Ótimo. Eu coloco um pouquinho de gel aqui, né, Aline? Sim. Colocamos um pouquinho de gel para ajudar nesse deslizamento do aplicador. E vou fazendo, depositando ponto por ponto, ponto por ponto, certo? Ok. Você tinha deixado bem claro lá para todo mundo em relação a ondas de choque de 100 Sim. a 200. Isso, limite. Porque Ok. daí a máquina, ela vai aqui, quando vocês forem ajustar na parte da área, ela vai de 100 a 200 com de 10 em 10, na verdade, tá? Então, vocês têm toda essa área para trabalhar, de 100 a 200 centímetros quadrados. Eu dei um exemplo aqui de marcação, tá? Então, percebam que a gente não tem esses pontinhos de demarcação, temos só essas indicações laterais, porque é feito em movimento. Ou seja, eu vou estar trabalhando essa área aqui. Então, eu vou colocar o gel aqui e eu vou fazendo movimentos lineares, tá? Dessa forma. Certo. São lentos, não é igual uma radiofrequência, Não, é entrega bem interessante certinho isso, da é energia. interessante você tocar nesse ponto. Não é assim, tá, gente? Ótimo. Não é rápido e eu não gosto do movimento circular, porque eu me perco um pouco na área que eu tô aplicando. Então, eu fazendo linear, eu consigo ter uma noção da onde eu tô passando. Tem problema sobrepor? Não, até porque é um acúmulo de disparos. energia. Então, Ótimo. não tem problema sobrepor. Mas para você ter uma noção da onde você está aplicando, eu gosto de fazer movimentos lineares. Ótimo. E essa questão do acúmulo de energia é justamente feito um cálculo no equipamento em função da área de tratamento. Perfeito, a Por isso partir que da área é tem feito. que demarcar, isso é um Tem. ponto fundamental. Fundamental. Vocês Ótimo. podem até fazer essa marcação completa. Eu Sim. fiz assim só para vocês conseguirem
conseguir visualizar, né, essa diferença. Então, aqui é feito parado, aqui é feito em movimento, ambos vocês vão precisar colocar a área no equipamento e aí vai da escolha, né, do profissional. Ótimo, ótimo. Querer aqui um parado ou querer aqui um em movimento. Ok, perfeito. Então, em relação ao corporal, estamos tranquilos. Sim. Grande parte das dúvidas vai para o facial, né? Sim, e querendo entender perfeito. o que é a parte dinâmica. Sim, vamos lá. Vamos direcionar agora um pouquinho, então, para o facial. Vamos dar uma olhadinha aqui nas demarcações. E o que você preparou aqui pra gente, Lari? Vamos lá, então. Essa marcação aqui desse lado, que tá aparecendo bastante para vocês, é aquela marcação clássica que vocês já estão acostumados. Então, tem os guias, são 3 guias, tá? Que vêm de diferentes tamanhos. E aí, vocês vão ajustando conforme o tamanho da área. Então, aqui, ó, foi feito todos os pontos, tanto na parte de testa, a parte lateral dos olhos, abaixo dos olhos, região de bochecha. A gente também conseguiria descer para essa parte de pescoço e colo, mas eu deixei essa marcação do dinâmico que para vocês é novidade, tá? Mas essa marcação pontual, ela permanece a mesma. O que é o grande diferencial é essa marcação aqui, ó. Não sei se vocês tá dando para ver certinho. Então, essa marcação, ela é feita com o nosso novo guia de demarcação, que é esse daqui, ó, tá? Então, ele já tem o tamanho exato das marcações que vocês precisam. E aí, essa parte eu já deixei toda feita, mas no vídeo de treinamento que tá para ser lançado, tem o passo a passo de cada marcação, de como eu faço. Lembrando que essa região aqui, ó, medial, toda essa região... importante. Ela é proibida. Ok. Tá? Então, percebam que aqui eu não tenho nada, aqui eu não tenho nada, aqui nada, aqui nada, aqui nada e aqui nada. Ótimo. Então, essa região é proibida. Além dessa região aqui, ó, de linha da mandíbula, que também tem predominância de ponto motor. Então, aqui também é proibido. Percebem que eu passei uma linha? Então, em cima dessa linha é proibido estar realizando a técnica. Embaixo já dá. Embaixo aqui, ó, já tá bonitinho aqui. Ok. Não é indicado vocês fazerem essa marcação a olho nu, sabe? Eu quero fazer conforme eu quero, não. Eu preciso fazer com essa marcação, porque percebam, vira aqui pra mim, por favor. Ela tá certinho no tamanho, vejam. Então, aqui eu vou fazer uma marcação aqui, aqui fica proibido. Nessa parte lateral dos olhos, eu vou contar um dedo aqui da parte... Do cantinho dos olhos, que é contraindicado, então eu coloco um dedo para cá e demarco essa região aqui, ó. Então, essa é uma próxima área de lateral dos olhos. Peço para ela fechar os olhos, por favor. Coloco bem rente aqui o olho dela e percebam que eu vou ter a marcação perfeita, tanto a parte de baixo quanto a parte de cima. Que é exatamente correspondente ao que tem a boneca, né? Exatamente. Na boneca, vocês vão conseguir ver o desenho bem característico, bem certinho. Okay. Aqui nessa região, eu conto um dedo aqui, ó, da parte do lábio dela. E também realizo a marcação aqui. Aqui, em regiões que as pessoas têm um pouquinho do rosto maior, eu consigo uma área um pouco maior. Até essa 3. Aqui é isso. Tá. Até 3. A parte aqui, ó, de papada, eu consigo pegar esse ossinho aqui, ó, e colocar bem a minha reguinha, passo o risco aqui e eu continuo pontilhado até essa ponta, continuo até essa outra ponta. Okay. Aqui também regiões que não podem ser feitas, né, proibidas, mas eu consigo também até 3 áreas, dependendo do tamanho do pescoço, tá? Essa região do colo também, consigo até 3 áreas, essa região proibida, e eu consigo até 3 áreas, dependendo do tamanho do colo. Da nossa modelo, a gente consegue 2, mas dependendo do tamanho do colo, eu consigo também até 3. Ok, e eu acho que um ponto importante que o pessoal pode ter observado é que aqui, como a gente trabalha a deposição de energia e arrasta o aplicador, tal, a gente precisa fazer com a caneta dermográfica. Precisa, Aline, que acompanha precisa. O equipamento. Exatamente. E essas demarcações, o com lápis dermográfico branco, que também... Vem isso. Então, tá tudo prontinho, Tá gente. tudo pronto. Caneta para fazer esses pontinhos, caneta para fazer a demarcação do dinâmico, o guia dinâmico, o guia dos estacionários, tá tudo
pronto que vem junto na máquina. Ótimo, acho que aqui fica bem explicado e depois o pessoal consegue observar bem a aplicação no vídeo de treinamento. No vídeo de treinamento, que vai ter passo a passo explicando como que eu faço a primeira medição aqui, aonde é proibido, aonde não é, então vai ter passo a passo bonitinho. Ótimo. Então não percam o vídeo de treinamento, que foi bem feitinho, logo está disponível para vocês. Ótimo, e agora eu acho que vamos matar a curiosidade de quem quer ver a tela. Então vamos interromper rapidinho aqui a aplicação e já mostrar a tela. E a tela, então, Lari, conta pra gente que você já ligou o equipamento na tomada, né, na força. Já sim. Na verdade, sem você conectar um dos aplicadores, ou corporal e facial, ele não consegue seguir adiante, tá? Então aqui, ó, aplicador desconectado e conecte o aplicador. Vamos começar no corporal rapidinho pra vocês. Ele pede as modalidades. Opa, tá no facial? Tá no facial. Epa, quer? Não, vamos aqui no facial então primeiro, tá? Que na verdade também é o grande diferencial. Temos aqui, ó, ultrassom focalizado estacionário e ultrassom focalizado dinâmico. O estacionário, como eu falei pra vocês, é aquele que as pessoas já estão acostumadas. Então eu cliquei aqui. Aqui ele vai ter uma tela de escolha da ponteira, que eu também expliquei pra vocês. Então aqui, ó, de 1,5, a de 3, a de 4,5. Aqui a gente tem uma animação da profundidade. Isso é muito legal para demonstrar para o paciente também, né? Onde que vai atingir. Aonde que vai atingir. Um diferencial não só para o profissional, mas para o paciente Exatamente. Também. Lembra que eu falei também da parte de você varrer essa região? Nessa tela aqui, né? Nessa animação, vocês conseguem ver. Então, por exemplo, a de 1,5, tá vendo que eu tô pegando essa região? Se eu colocar, por exemplo, a de 3, percebam que ele vai lesar aqui, né? Isso. E essa parte daqui? Ele não vai ter lesão. Então, é por isso que é importante eu ter essa troca das ponteiras na mesma sessão, tá? Vamos supor, então, que a gente está usando aqui a de 3. Aperto continuar e aqui a gente tem a apresentação da nossa boneca. Então, tá vendo que esses pontinhos, eles são bem parecidos com aquilo que tá no rosto da modelo? Isso. Então, vamos pensar que eu quero trabalhar por hemiface. Então, eu quero testa, lateral dos olhos, abaixo dos olhos e a bochecha. Lari, acho que um ponto importante. Quando você selecionou a ponteira lá atrás, ele te trouxe todos esses pontos. Isso. E se você selecionar, por exemplo, a de 4,5? Ele apaga a região que é proibida. Ótimo. Tá? Depois eu até entro na de 4,5 para vocês conseguirem ver essa diferença. Então, percebam que a de 1,5 e a de 3, todas as regiões elas são autorizadas, tá? Óbvio, as regiões de demarcação, não a parte medial. Então, vejam, né? A partir do momento que eu escolho, esses pontinhos eles acendem. E uma outra coisa interessante, que a máquina, ela vai ter a memória da onde você clicou primeiro. Ou seja, se eu cliquei primeiro aqui, vamos aqui, ó, primeiro aqui e depois aqui, lá no resumo, ele vai mostrar primeiro aqui e depois aqui. Seguindo uma ordem. Exatamente. Então, a máquina segue uma ordem, ela tem essa memória de cliques. Então, prestem bastante atenção na parte do clicar, para vocês evitarem de na hora da aplicação, mas é aqui, não é aqui. Então, veja certinho na hora de clicar, porque a máquina tem essa memória. Ok. Então, olha, eu quero fazer testa e eu quero fazer meu pé de galinha e abaixo dos olhos. Escolhi essa região. Se vocês quiserem trabalhar por hemiface, vocês escolhem só uma boneca. Se vocês quiserem trabalhar os dois lados, vocês também devem clicar aqui do outro lado. Lembrando que ele tem uma memória, então ele vai começar aqui, porque meus primeiros 3 toques foram aqui, depois ele vai virar a boneca e aí vai vir novamente aqui, aqui e aqui. Um exemplo prático, então. Quero fazer toda a região frontal do meu paciente, os dois lados. Eu clico de um lado, clico do outro. Perfeito, terminou. Exatamente. E se você quiser também seguir dessa forma, primeiro eu quero testa. Aqui, aqui. Beleza. Agora eu quero fazer na lateral dos olhos o meu pé de galinha. Aqui, aqui. Ele já vai entender Ele já vai entender a região que você clicou, tá? Ok. Venho aqui no continuar.
Aqui ele dá já um default para vocês, né? Que esse default é sugestões de parâmetros iniciais. Isso não significa que vocês devem ficar engessadas nesse parâmetro, tá? Então, ele também é um parâmetro de evolução. Então, a partir do momento que vocês vão fazendo sessões, é possível você aumentar um pouco essa energia para você conseguir visualizar mais esse resultado, tá? Então, aqui eu tenho essa tela de resumo de parâmetros. Seguir. De acordo com as áreas que eu cliquei, tá vendo que ele dá para mim, ó, o número de disparos e o tempo? Nossa. Esse tempo é o tempo total de Já todas calculou? as áreas que vocês tocaram lá, tá? Quando eu aperto continuar, é a telinha de resumo que eu falei para vocês. Então, tudo que vocês escolheram anteriormente tem a parte da energia que está aberta, ou seja, a parte da energia através do feedback, certo? Então, se está muito forte, vocês podem diminuir, ou se está muito fraco, vocês podem aumentar. Mas isso também é o feedback entre profissional e cliente, tá? Então, temos esse resumo, se possível e se der certo, né? Se quiser aumentar. E aqui a boneca de demonstração da onde começar. Veja, eu cliquei primeiro essa parte frontal, né? E aí, começou a piscar essa região que vai dizer para mim que eu vou começar nessa região. Até para seguir a linha, né? O próprio Fluence, quando a gente escolhe rejuvenescimento, ele vai te Sim. mostrando as etapas, Ele as vai áreas. dando steps, né? Então, Isso. 1/7, 2/7, e ele vai mostrando as áreas. Então, a gente também Mesma pensou coisa pra cá. nessa mesma linha de raciocínio, tá? Ok, perfeito, perfeito. Então, tanto estático quanto dinâmico Isso. do mesmo jeito. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês, que nesse modo estacionário tinha o modo manual. O que é esse modo manual? Vocês davam o disparo no próprio aplicador, tá? Sem contagem de disparo, sem contagem de tempo. Então, as pessoas que estão iniciando, às vezes elas demoram um pouco para achar o ponto, né? Então, a gente também colocou esse modo manual. O modo manual, quando você clica nele, ó, automaticamente a boneca some. Ele vem aqui para a tela de parâmetros e veja, o número de disparos e o tempo ele tá zerado, Totalmente porque livre. é manual. Você vai dar os disparos conforme você precisa. E é legal tá? que o equipamento fica aberto para pesquisa, fica totalmente livre Fica. para profissional que é já bastante experiente ou Sim. aquele que é iniciante. Perfeito, Tá tá? bom. Então esse aqui é o modo estacionário, Ok. tá? Vamos voltar aqui e a gente entra aqui no modo dinâmico. Quando eu cliquei aqui, novamente ele abre para mim essa tela de escolha de ponteiras e vai mostrar também aqui para mim a profundidade de atuação. Vamos colocar aqui na de 4,5 deixa. para eu mostrar para vocês. Percebam que essa região saiu? Se a gente voltar, olha, e eu coloco a de 4,5, percebam que duas regiões sumiram, tá? Então, essa parte lateral, ela também é contraindicada no modo estacionário, porque são pontos únicos focais. No caso do dinâmico, você tem esse acúmulo de disparos, tá? Então, eu coloco aqui, por exemplo, na de 4,5, ele vai mostrar para mim a região que eu posso e que eu não posso. Percebam também que essa região lateral na de 4,5 também sumiu, Também some. tá? E aí, também basta eu clicar na região, ele vai ficar mais forte, essa parte esmaecida. Quando eu venho aqui em continuar, ele mostra para mim a minha tela de resumo de parâmetros. Continuo, ele dá aqui o resumo para mim do que foi escolhido anteriormente e da região que eu cliquei para iniciar. E é interessante que o início pode ser tanto pelo aplicador quanto pelo próprio display, né? Sim. Então, o profissional... E o ele tem pedal essa... também. Ah, e o pedal, Tem é o verdade. pedal, Tem os então são 3, né? 3 formas de Três disparo. formas de disparo. Ok, perfeito. Tem esse botão aqui, Aline, que também é legal a gente falar. Então, O pessoal apertou, sabe o que é, né? Não tem o desespero. botão emergência, aconteceu qualquer coisa, a máquina para, tá? Então, ó, um exemplo para Chegou alguém vocês. na clínica, abriu Exato. a sala, não dá para você focar no atendimento, aperta esse daí, Aperta, tudo ou bem. às vezes a cliente assustou, né? Foi um disparo que talvez foi mais forte do que ela estava esperando. Todo mundo assustou, apertou a emergência, qualquer intercorrência, tá? Isso. A máquina ela vai parar, enquanto você não voltar, ela não dá seguimento. Lembrando que toda vez que você dá o stop na máquina, uma emergência, toda a programação ela é perdida. Com Então certeza. tem que começar de novo a parte de programação. Por isso que é legal, então dá pra gente pausar pelo aplicador, Tá. dá pra gente pausar pelo pedal. Exatamente. Ótimo. Vou trocar aqui o bom. aplicador então pro corporal. Corporal. E a gente, ó, desconectado.
Conectamos. Aqui, ó, gente, novamente as duas modalidades, ultrassom focalizado e ondas de choque. Lari, Oi. acho que vale a pena a gente aproveitar e falar Tá. que no aplicador corporal, em especial, a quantidade de gel necessária hoje é realmente menor. Sim. Então, diminuindo ainda mais o custo, né, da sessão. Então, o aplicador está diferente nesse aspecto também. Tá diferente. Lembra que a gente falou das ponteiras, que não era possível rosquear? Sim. Isso também é devido à concavidade desse aplicador, Ok. tá? Depois que a gente tirar o gel, que eu mostrar o teste de cavitação, eu vou conseguir mostrar pro pessoal que está assistindo que ele é um pouquinho mais raso. Então, é por isso que tem menos gel. Certo. Mas isso não faz com que o ponto focal desvie, tá? De Isso não tem nada a ver. Perfeito. Então, certo? menor quantidade de gel na sessão também. Exatamente. Ó, ultrassom focalizado, ele mostra para mim novamente a profundidade de atuação. Ótimo. Vamos escolher, por exemplo, aqui a de 20. Continuo. Ele abre as variáveis para mim. Então, presta atenção que a gente está no focalizado. Certo. A gente não vai ter o DUT e nem a frequência, Ok. tá? Porque a DUT e a frequência é característica da onda de choque. Então, eu vou ter aqui a parte da potência, energia, o shot time on, o time off. Opa. A área Que aí precisamos colocar precisa esse colocar, ó. Isso interfere diretamente no tempo de aplicação. Exatamente, percebam quantidade que de quanto mais eu vou disparos. aumentando aqui, ó, ele vai alterando para mim tempo e números de disparos, tá? Aqui é a varredura, que você pode ir de 1 a 3. O que é isso, tá? O pessoal tem bastante dúvida nessa parte de varredura. É a quantidade de vezes que você faz com a mesma ponteira. Vamos pensar, se você tá com a ponteira de 1,5, por exemplo, não tem como você fazer outras ponteiras. Então, você pode talvez duplicar ou triplicar. E não são 3 disparos no mesmo ponto. Não. É fazer todos os pontos, volta para o primeiro. Todos os pontos, volta para o primeiro. Ok. Tá? Perfeito, perfeito. Então, essa questão da varredura é algo que realmente vale a pena a gente entender bem. Sim, perfeito. Tá? Coloquei aqui continuar, ele também dá aqui para mim a telinha de resumo de tudo que foi escolhido. Quando eu apertar iniciar, eu começo os disparos desde que o aplicador esteja acoplado na pele devido ao sensor, Ótimo, ótimo. tá? E para finalizar, Para ondas de choque. finalizar, podemos voltar aqui na ondas de choque e escolho também a minha profundidade. Vamos supor que eu escolhi essa. Potência, energia, DUT e frequência, percebam? Então, essa é uma característica de uma onda de choque piezoelétrica. Eu preciso de algumas variáveis para caracterizar tal tecnologia. Ok. Então, eu aperto aqui o continuar, a área, o número de disparos e o tempo, tá? Então, isso aqui é feito em movimento naquela área pré-determinada, que na verdade ela vai de 100 a 200, lembra que eu falei para vocês, né? Isso Com é um muito limite. muito importante, perfeito. Coloco continuar, telinha de resumo de parâmetros, aperto iniciar para começar Inicia a técnica de aplicação, Perfeito. certo? Vamos agora, então, interromper alguns segundos para a gente preparar aqui tudo certinho para mostrar o teste de cavitação para vocês, tá bom? Perfeito. Lari, teste de aplicação. Então, como você já tinha falado anteriormente, a gente tem lá a parte de sistema, né? A roldaninha no equipamento. É só clicar lá e clicar em teste de cavitação. Isso, O aparelho perfeito. fica prontinho para a gente iniciar esse teste, né? Perfeito. Então, a gente pega, vira o aplicador, né? Deixa ele, mantém ele com a ponteira, pode ser qualquer ponteira, mas para realizar o teste é interessante que tenha a ponteira rosqueada. Eu pego aqui, coloco um pouquinho de água Certo. e no equipamento eu aperto iniciar. Ó, percebam que eu tô tendo a agitação, certo? Veja se está dando para pegar É bonitinho. uma agitação contínua, Exatamente. cavitação mesmo, né? O que mostra que tá tudo certo. Uma parte legal, dá o pause para mim, por favor. Para vocês conseguirem visualizar o ponto focal, mantenha a água aqui, vai cair um pouquinho de água, tá? Mas aqui também eu posso manter um pouco de água. E aí eu vou colocar aqui, ó, esse copinho de plástico único e eu coloco aqui em cima. Espera só um E aí pouquinho. quando eu ligo,
Ó, ele começa a mostrar aqui pra mim o ponto focal. Não sei se tá dando pra pegar, mas ele mostra Dentro do copo, exatamente dentro do copo na água Pessoal, o testa ponto em casa, focal. não tem Pode problema. testar em casa. Deixa eu tentar tirar um pouquinho mais da água pra ver se ele fica um pouquinho até mais forte. Ó, veja. Exato, porque ele tá pegando aí, ó. Ele tá pegando certinho, ó. Aí bem no centro vocês vão conseguir ver que ele tá pulando. Sim. Certo? Então, Ótimo. tá ok. Equipamento funcionando, cavitando. Quem quiser e ter a curiosidade de ver o ponto focal, o teste é esse. Certo. O facial também é interessante sempre estar testando. Também colocar um pouquinho de água. E dou start na máquina. Prontinho. Vamos colocar mais um pouquinho. Ó, que bacana. Certo? Show. Então tá cavitando também bonitinho. Interrompi aqui. Só uma outra coisa que é interessante eu mostrar pra vocês, que é aqui o sensor. Então veja, é nessa bolinha aqui, ó. Tanto na parte facial quanto na parte corporal. Deixa eu mostrar o corporal pra vocês. Corporal. Deixa eu pegar o aplicador corporal um pouquinho aqui. Aqui o corporal. Deixa eu desrosquear a ponteira. Obrigada. Pronto. Ó, Mais fácil de aqui ver. também é até mais fácil de ver. Então aqui, ó, o facial e o corporal. Notem também que ele é um pouquinho mais raso, lembra que a gente falou? Então diminuímos a quantidade de gel e temos essa bolinha aqui e essa bolinha aqui que é o nosso sensor de acoplamento. Perfeito? Ótimo. Interromper só um pouquinho, então, Lari, para que a gente possa Sim. finalizar aqui. Lari, então acho que foi isso. A gente está mais de uma hora aqui e tem muita Falando. coisa realmente para falar do equipamento. Exatamente. Como a gente já comentou com vocês, aqui uma breve demonstração de tantos diferenciais que o novo Ultra Focus trouxe para gente. Com certeza. Agradeço demais a sua Imagina. participação, por Imagina, todas eu as que informações agradeço. cedidas aqui. E a gente está Imagina, sempre à disposição, com certeza. né? Precisando, é só mandar uma mensagem aqui pra gente, que a gente sempre esclarece aqui pra vocês. Ótimo. Tá Então bom? fiquem atentos ao vídeo de lançamento em breve do novo Ultra Focus. E não se esqueçam de baixar o HTM Match. Lá vocês encontram muitas informações, apostilas de treinamento, manual de instruções. Todas as características e diferenciais que nós falamos aqui estão todas ali no nosso aplicativo e no nosso site. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais e estamos aqui sempre à disposição de vocês. Até mais, pessoal. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Imagina.